Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou dizer o que eu achei do Redmi Note 4X da Xiaomi que eu recebi da GearBest. Quando eu publiquei meu vídeo de primeiras impressões sobre o aparelho, eu já estava utilizando há algum tempo, por isso acho que agora tenho experiência suficiente para dar um veredito. É um smartphone da categoria intermediária, de repente um intermediário um pouquinho mais avançado. Ele traz um corpo em metal bastante interessante. Na frente, vidro com curvas nas bordas, o chamado 2.5D, que eu acho que dá um efeito bastante bacana. Embora algumas pessoas suspeitem sobre a resistência dele, até o momento eu não tive problemas, embora não seja das pessoas que derrubam muito os smartphones. Minha primeira dúvida em relação ao Redmi Note 4X era relativa à performance dele. Este modelo aqui tem exatamente as mesmas especificações do Moto Z Play que foi lançado no Brasil. Só que, como a gente sabe, ou se vocês não sabem, estou dizendo agora, ele tem um sistema operacional bastante modificado, muito longe daquele Android quase puro do Moto Z Play, e por isso eu fiquei me perguntando se isso poderia ou não atrapalhar o desempenho. E a resposta para isso é um grande não. Esse sistema super modificado, que para muitas pessoas sequer parece Android, em momento algum, durante a minha experiência, atrapalhou a fluidez das coisas, a troca de aplicativos. Foram raros os momentos em que ele apresentou engasgadinhas, então se você toma como parâmetro o Moto Z Play, que tem uma performance bastante boa, com o Android próximo ao puro, é exatamente isso que a gente tem aqui também. Apesar do fundo em metal, também não é um smartphone que eu posso classificar como esquentadinho, de forma alguma. Então o que eu posso dizer é que não é um top de linha, mas que vai dar conta legal das suas tarefas do dia a dia, incluindo jogos. Minha impressão sobre a bateria se mantém em relação ao meu primeiro vídeo publicado sobre este cidadão, ou seja, ótima. Sem ligar qualquer opção para economizar energia, eu consegui uma autonomia de em torno de 25 a 27 horas de uso total, com umas 9 horas e meia de tela ligada. Quer dizer, esses 4.100 mAh de capacidade não ficam só aí nas especificações não. Na prática, eles se mostram, e esse é um smartphone que sim, se destaca pela bateria. Deixo aqui claro o aviso de que eu não costumo comparar os meus tempos de bateria com o de outras pessoas, porque se você usa aplicativos diferentes, se existem processos diferentes rodando no seu smartphone, se vocês têm um perfil diferente, então a gente não pode comparar muito esse lance da minha autonomia com a de vocês. Mas de todo modo, eu deixo aqui essa impressão geral muito sólida de que é uma boa bateria. Já o sistema operacional é aquela coisa, como eu falei, é uma modificação do Android chamada pela Xiaomi de MIUI 8, que pode ser um ponto muito positivo, como também pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, principalmente aquelas que curtem um Android puro. Eu vou dizer a vocês que eu curto um Android puro e ainda assim o sistema que a gente vê aqui é um ponto positivo em minha opinião. Eu o acho bastante bonito, muito bem acabado, sabe? É bem resolvido visualmente, raramente apresentou instabilidades e apresenta também uma série de opções para você mexer no menu de configurações. Eu geralmente falo assim de forma geral porque realmente tomaria muito tempo se eu fosse mostrá-las. Mas a que eu mais estou curtindo atualmente é a opção de se clonar aplicativos. O que isso quer dizer? Na prática, eu estou utilizando 2 WhatsApps com 2 linhas diferentes, notificaçõezinhas separadas, muito bom e muito simples de ativar. Sem pensar demais, eu posso dizer que aprovo a MIUI, ela se parece com o sistema do iPhone, mas realmente tem méritos próprios. Só deixo aqui a observação para vocês checarem, ao pegar um smartphone como esse, se a versão da MIUI que está instalada no de vocês é a oficial, é a original da Xiaomi, porque existe um lance de Shop ROMs, que são versões modificadas, meio instáveis. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para esse primeiro vídeo que eu publiquei sobre o Redmi Note 4X, de primeiras impressões, em que eu explico essa situação e aponto solução também, então vejam lá. Agora, pessoal, vamos falar logo sobre o que eu não curti, foram as câmeras. Ele tem o tipo de câmera que, de dia ou até de noite, se você ficar bem paradinho, entrega imagens interessantes, sim. Mas se a luz estiver um pouquinho mais baixa e você for tirar uma foto de uma galera que estiver meio se movimentando assim, não vão ser raras as fotos meio turvinhas. Só que minha principal reclamação sobre as câmeras são a capacidade ou a incapacidade delas de fazer bons vídeos em meia luz ou em baixa luz. Eles saem com muita granulação e cheios daquele efeitinho fantasma, sabe? Rastros assim. Se você for fazer vídeos tanto com a frontal quanto com a traseira num Instagram Stories da vida, que é um tipo de aplicação muito popular atualmente,
de noite, mas às vezes até de dia não vão ser raros resultados bem ruinzinhos, cheio desses efeitos ou desses defeitos que eu mencionei. E colabora com isso também o microfone, que está longe de ser bom. Ele não é bom. Pega um som meio metalizado e que estoura bastante se o áudio do ambiente estiver alto, sabe? E nem precisa estar tão alto assim para ele dar umas estouradinhas. Esse aqui é um teste da câmera do Redmi Note 4X, ó. A imagem até que vai, mas a iluminação tá ótima, a varanda é aqui na frente. Só que o áudio bem metalizado, né? Mas ó, ficou de noite, ó, o desastre. E tem uma fonte de luz grande aqui atrás. Perde a sincronia do áudio, fica cheio de fantasma, estão vendo? Então, recapitulando, as câmeras podem sim entregar bons resultados de fotografias com boa iluminação, de repente até com iluminação não tão boa, se você tiver a oportunidade de preparar bastante a hora do disparo, ficar quietinho. Só que em vídeo, principalmente em aplicações como o Instagram Stories, elas não vão bem. Isso pode ser mais ou menos importante para você. Para mim, é bastante importante e aí eu estou reportando para que vocês façam análise pessoal. No mais, eu gostei do leitor de impressões digitais, que está bem posicionado aqui na traseira. Não está entre os mais rápidos que eu já usei, mas a precisão é boa. A qualidade das chamadas telefônicas, se é que tem alguém se importando com isso, é boa. E o som não é muito encorpado, não tem uma fidelidade muito boa, mas o volume é bom sim. Então, para tarefas como um Waze da vida, vai sair bem sem problemas. Em relação à traseira de metal, eu me sinto obrigado a fazer uma observaçãozinha. Eu utilizei sem capinha, mas com o cuidado de sempre que eu tenho com meus aparelhos. Ou seja, é um bom cuidado sim. E o que eu notei foram que apareceram dois pontinhos em dois lugares, um aqui e outro aqui, no fundo, como se fossem pequenos, bem pequenos amassadinhos. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz aqui no canal uma análise do Redmi 3 Pro, uma versão anterior da Xiaomi. Isso aconteceu, era um pontinho só, e alguém me disse na época, Rodrigo, pode ser que você guardou ele no bolso junto com chaves. E não foi o caso dessa vez. Eu coloco no bolso sozinho mesmo e apareceram esses dois detalhezinhos aí. Tô sendo meio chato em citar, mas me sinto obrigado. Então, de repente, não é o melhor metal do mundo que a Xiaomi está usando nessas traseiras. Enfim, estou mencionando o que aconteceu. O balanço geral que eu faço sobre o Redmi Note 4X é que é um smartphone bem legal de usar. Ele tem um desempenho muito bom, o sistema é bonito, a bateria é ótima, só que para mim não serve como um celular único, porque como eu falei, a câmera dele deixa a desejar em alguns aspectos, o microfone também. É lógico que eu citei aqui o Moto Z Play como comparação em algum ponto. O Moto Z Play, por exemplo, tem câmeras que são muito melhores do que a do Redmi Note 4X. E algumas pessoas podem dizer, poxa, Rodrigo, mas aí ele é muito mais caro do que o Redmi Note e tal. É verdade, eu só fiz essa comparação com esses dois modelos porque o Moto Z Play e o Redmi Note 4X estão em um mesmo patamar de desempenho e de acabamento. Claro que se for considerar preço, esse aqui é muito mais barato e de repente, em uma comparação de custo-benefício, poderia estar um pouco acima. Leve em consideração, claro, que smartphones importados nunca podem ser uma comparação um para um com os nacionais, porque os nacionais têm impostos, você tem maior facilidade de pagamento e, sobretudo, você tem assistência técnica, você tem garantia, uma coisa que não é tão simples assim quando você importa. Você meio que está fazendo uma aposta de que ele vai funcionar bem. A minha experiência até o momento com importados é que eles têm funcionado bem. Será que eu tenho sorte? Será que é assim mesmo? Enfim, a gente nunca pode saber o que esperar de eletrônicos e essa é a realidade aí, né? É mais barato? É sim, mas existe esse outro lado que é o do suporte. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aí. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais, me sigam no Instagram. Mais uma vez, agradeço a GearBest por ter me enviado o Redmi Note 4X. Vou ficando por aqui. Um abração.